Olá, meus queridos, a todos a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Alex Cristo Trava aqui e eu venho trazer mais um conteúdo da palavra do Senhor, um conteúdo muito sério que Deus tem falado ao meu coração. E o meu compromisso aqui é tão somente com a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor, a verdade é Jesus. Então doa quem doer. Eu não irei deixar de falar a verdade. Aceitem ou não, eu estarei sempre falando a verdade. Portanto, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você para que desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal, se possível, clicasse no sininho de notificação, para que toda vez que eu postar um vídeo você possa ser notificado do vídeo e juntamente comigo nós possamos glorificar o nome do Senhor. Amados, sem perda de tempo, nós iremos meditar em Tiago capítulo 4, no versículo de número 7. E daí em diante eu quero dar o meu parecer, aquilo que Deus falou no meu coração, um recado daquilo que vem da parte do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Meus amados, veja bem, eu quero globalizar essa palavra, que é para toda a face da terra, para todo ser humano, em especial o Brasil, e depois eu vou explicar o porquê em especial o Brasil, mas eu quero globalizar essa palavra. Muitos estão fazendo ao contrário daquilo que Tiago deixou registrado. Muitos, ao invés de se sujeitarem a Deus e de especificamente resistirem ao diabo, estão fazendo ao contrário disso. Muito ao contrário. Eu quero dar um exemplo do que eu estou falando, porque tudo aquilo que nós estamos falando aqui é muito sério. Eu gostaria que você guardasse no seu coração e que você meditasse nesse vídeo, nessas palavras, e, se possível, que você pegasse toda a profecia registrada na palavra do Senhor dos últimos tempos e que você registrasse ela no seu coração de uma forma que nunca mais possa sair e que você possa meditar nessas profecias. Vejam bem, primeira coisa, antes de falar sobre as profecias, sobre o final dos tempos, os irmãos notaram que há 2 anos atrás, em um carnaval, se eu não me engano, lá de São Paulo, antes de começar a picadinha, antes de começar essa luta mundial que se levantou, o carnaval de São Paulo escarneceu de Jesus. E esse ano eles foram muito mais além do que isso, muito mais além. Eles enalteceram o adversário em todos os sentidos. Eles enalteceram o diabo em todos os sentidos. Meus queridos, olha só, isso não tem nada a ver com religião. Eu respeito todo tipo de religião. Todas. Todas. Mas acontece que o Carnaval do Rio esse ano foi muito mais além do que isso. Enalteceram todas as personificações do diabo. Todas. Se vocês pegarem os vídeos, assistirem os compactos de todas as escolas de samba, vocês verão do que eu estou falando. Portanto, muitos estão brincando com Deus.
estão escarnecendo Deus novamente. Ao invés de se sujeitarem a Deus, estão deixando Deus de lado. Ao invés de adorarem a Deus, estão deixando Deus de lado e estão adorando ao adversário. Estão enaltecendo ao adversário, estão colocando o adversário em um patamar muito mais elevado do que a Deus. Meus queridos, o adversário, eu vou usar uma expressão popular, está pintando e bordando com a nação brasileira. Depois, as consequências virão e muitos não entenderão. Talvez muitos culparão até mesmo a Deus, que não tem nada a ver com isso. Agora, o que é sério é sério. E eu não vou deixar de falar a verdade aqui por causa de redes sociais, não. Eu estou pregando a verdade, eu estou pregando a palavra do Senhor. E como eu disse, ao invés de se sujeitarem a Deus, estão colocando Deus de lado. Ao invés de adorarem a Deus, estão esquecendo de Deus e estão adorando ao adversário e suas personificações. Quando eu digo personificações, se os irmãos verem os compactos das escolas de samba, os desfiles, principalmente do Rio de Janeiro, os irmãos vão entender do que eu estou falando. Agora, ao deixando Deus de lado e passando a dar ênfase ao adversário, adorarem o adversário, indireta ou diretamente, estão fazendo ao contrário do que Tiago registrou. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Não estão resistindo, estão dando legalidade para que o adversário ele se achegue cada vez mais. Estão dando legalidade para que o adversário entre cada vez mais na vida dessas pessoas e, consequentemente, o adversário está fazendo um estrago. Queridos, nós que lemos, estudamos e meditamos na palavra do Senhor, sabemos que nós estamos vivendo o princípio das dores. Não estamos vivendo ainda a grande tribulação. Estamos vivendo o princípio das dores. O adversário está fazendo de tudo para poder tomar almas, para poder fazer com que almas percam a salvação, para que vidas percam a salvação. É esse o intuito do adversário. Quanto mais vidas ele tirar do reino de Deus, para ele é melhor, porque ele já está condenado. Nós estamos vendo aí as profecias se cumprindo, de guerras e rumores de guerras, né? Tanto é que agora, recentemente agora, Rússia e Ucrânia, vivendo aí uma guerra aí, quer dizer, profecias se cumprindo, né? Pestes, doenças se levantando, surgindo, né? Essa picadinha aí, eu estou falando picadinha porque eu não posso falar o nome da enfermidade, mas os irmãos já vão entender o que é. Surgindo, e muito mais coisas piores do que isso surgirão, porque é o princípio das dores. E notem bem, o princípio das dores já está fazendo muito sofrer. Imagina a grande tribulação. Nós podemos comparar com a mulher que está prestes a dar à luz a um filho. As contrações, aquelas dores que a mulher sente no início, né? Que já dói, que já machuca, que já incomoda, aquilo ali dói demais. Imagina quando a criança está prestes a nascer, as contrações aumentam, as dores aumentam. Portanto, comparando isso com a grande tribulação, é o que nós estamos vivendo. O princípio das dores e a grande tribulação. É como se fosse uma mulher próxima a dar à luz. As dores serão pior, a grande tribulação será pior do que nós estamos vivendo e passando. Portanto, queridos, a palavra que eu venho deixar aqui para não alongar muito esse vídeo é essa.
Atentai-vos para a palavra do Senhor, para as profecias que estão se cumprindo, para a verdade, para os acontecimentos. O adversário ele está conseguindo sim, na vida de muitos, se colocar acima de Deus, tomar adoração para si. E muitos estão deixando de adorar a Deus para adorar ao diabo. Portanto, a palavra que o Senhor tem para a sua vida é essa: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, esta é a palavra que o Senhor tem para a sua vida. Não brinquem com Deus, porque a ira certamente virá. Amém, meus amados? Eu espero ter contribuído com esse pequeno vídeo e que a palavra do Senhor possa falar aos vossos corações e que o nome do Senhor seja glorificado. Não brinquem com Deus. Meditem nas profecias, na palavra do Senhor. Meditem que nós estamos vivendo o princípio das dores e quando chegar a grande tribulação, aí, meu amigo, se você não tiver Deus na sua vida, aqui, ó, se prepare. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que a graça maravilhosa do nosso Deus seja derramada sobre a vida de todos nesta hora e que o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. Amém? A todos a paz do Senhor.